falar sobre bibliologia, nós vamos falar sobre Bíblia, sobre a inerrância das Escrituras. E nós não precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos nos atualizar a partir da Bíblia. O caminho é um caminho completamente diferente. E nós precisamos nos atualizar a partir da Bíblia, a fim de que não aprendamos dessa forma e acabemos colocando isso na nossa vida. Eu, sinceramente, eu lamento muito pela igreja desse pastor. Lamento muito. E eu acredito até que com essa fala dele, ele vai ter algumas dificuldades com a sua membresia, porque ele tocou um dos assuntos mais importantes do cristianismo, que é a questão da inerrância da palavra de Deus. Se ele falasse, nós temos que atualizar os contextos, nós temos que atualizar a teologia, eu até poderia parar e ouvir um pouquinho mais, apesar de que ele já deixou claro que um dos assuntos que ele defende é condenado por, segundo ele diz, por 2 ou 3 textos bíblicos, o que não autoriza condenado de fato. Então eu não vou concordar com isso nunca. Porque a Bíblia é a nossa base de fé, a Bíblia é o que nos direciona da nossa vida cristã e é também uma das doutrinas básicas da Igreja Batista e também de outras igrejas que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que é bibliologia? Bibliologia é o estudo aplicado da palavra, da Bíblia Sagrada, e como ela foi escrita, como se deu sua inspiração, como foi preservada, e coisas dessa natureza que nós vamos tentar ver em 2 quintas-feiras. Eu encontro a palavra bibliologia ou Bíblia na Bíblia? Não. Literalmente não. É igual o termo que nós estudamos na semana passada, Trindade. Eu não encontro a palavra, mas o conceito é bíblico. E aí, no caso, a Bíblia, como um todo, ela é a base de toda a fé que nós processamos, que nós acreditamos, a qual nós vivemos. E o termo Bíblia é derivado de um termo grego, biblion, que significa um rolo de papel, um pergaminho. Então, a Bíblia, a palavra Bíblia vem desse termo grego, biblion, que é derivado de bíblos. E eles eram os materiais com os quais eram processadas as escritas, não tinha papel naquele tempo. Então eram feitos em pergaminho, em papiro, e era dessa forma que eram escritas. Então a Bíblia, ela passou a ser o nome de qualquer livro cujas folhas eram feitas dessas fibras. Então, originalmente, a palavra Bíblia significa livro. E era qualquer livro que era feito com papiro, com pergaminho. Aproximadamente pelo ano 400 depois de Cristo, os escritores cristãos gregos começaram a chamar o livro sagrado de os livros. O plural indicando uma série de escritos da revelação divina. Então, até 400, muitos livros já estavam agregados à nossa Bíblia. E os gregos, então, começaram a chamar a Bíblia de os livros. Era assim que era chamada. E aí, no século XIII, o plural foi mudado para o singular, e se tornou Bíblia. E é a concepção que nós damos à revelação, a escrita de Deus para a humanidade. Então, a Bíblia, para nós, é o livro de Deus, no qual Deus se revela ao homem através da escrita, no qual Deus agrega os textos, e nós vamos ver que alguns textos que foram escritos no passado,
No passado foram agregados a esse livro que nós temos e outros não. O porquê que alguns livros foram agregados e outros não? E a gente vai perceber então a ação divina, miraculosa e sobrenatural de Deus, que fez tudo de uma forma correta, com um propósito específico para a nossa vida e para a vida de todos os cristãos de todas as épocas do mundo. A área do conhecimento que estuda a Bíblia é a bibliologia. Por que eu não trouxe um estudo sobre a Bíblia e sim sobre a bibliologia? A fim que a gente tenha um estudo mais abrangente. Quando eu estudo a bibliologia, eu vou estudar todos os aspectos da palavra de Deus, da Bíblia. E se eu estudo somente a Bíblia, é aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, no curso de teologia, fazendo um estudo panorâmico, vendo livro por livro. Nós já fizemos isso no Velho Testamento, os irmãos que estão no curso sabem, e estamos agora já no Novo Testamento, vendo livro por livro, e sem nos incomodarmos, sem nos preocuparmos muito, apesar de que o pastor Jonas Celestino, que é doutor nessa área, que quem está ministrando para nós, ele é bem dedicado, ele apresenta um pouco mais do que o panorama, né? Ele dá uma visão bem bacana. Mas é a bibliologia que vai nos levar a aprender, através deste estudo, de um estudo aplicado e progressivo, como a palavra de Deus ela foi transmitida, como a palavra de Deus foi preservada até os dias de hoje, e os motivos para o qual, né? E nós sabemos que é para que as gerações do passado fossem abençoadas, as nossas gerações dos dias de hoje sejam abençoadas, bem como as gerações futuras também possam alcançar a bênção de Deus, que se dá através da revelação progressiva e específica de Deus, que é a palavra de Deus. A bibliologia ela vai estudar a Bíblia nos seguintes aspectos: observações gerais sobre a sua leitura e estudo, a sua estrutura, considerando sua divisão, a classificação dos livros, capítulos, versículos e principalmente o tema central. Nós vamos perceber que a Bíblia ela tem um tema central como um todo, cada livro tem um tema central, cada abordagem que nós fazemos da Bíblia tem um tema, e todos esses temas convergem para o mesmo objetivo, que é apresentar a revelação maior de Deus ao homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que haveria de nos tirar da condição que nos levava ao inferno, para nos colocar na condição de santo. E para nós é um livro sagrado, porque ela contém a palavra escrita de Deus. E o que eu estou dizendo para nós? Não é para todas as pessoas, é para todas as pessoas que queiram se submeter a ela. Você não pode obrigar alguém a acreditar naquilo que você crê. Isso é muito importante. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. A Bíblia, para mim, é inerrante. A Bíblia, para mim e para você, obviamente, ela traz toda a orientação de Deus para que nós tenhamos uma vida de paz. E daqui a pouquinho eu vou dizer que eu estou falando tanto em revelação progressiva. Agora, algumas pessoas não vão se submeter a isso. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já encontrou alguém que diz assim: olha, eu não acho assim, para mim a Bíblia é só mais um livro. Escrito por homens, é um livro até interessante de se ler. Eu já li, tem gente que fala assim: eu já li a Bíblia toda, ó, passa por ti que você viu da lei, não é? 1000 passará, 2000 não chegará. Já li, eu já li. Então você vê que as pessoas às vezes falam daquilo que não conhecem, mas para nós que temos um relacionamento com Cristo, para nós que nos relacionamos intimamente com Deus através da graça de Jesus, a Bíblia é considerada um livro divino. É a palavra de Deus escrita para nós
a fim de nos mostrar o caminho que devemos seguir. A bibliologia também vai estudar o cânon sagrado, né? Como ele foi formado e como ele foi transmitido. Nós vamos ver bibliologia, e não são só 66 livros que foram escritos no período em que a Bíblia foi compilada, foram muitos outros, né? Que são chamados apócrifos. E quais foram os critérios para que nós, ou que fossem escolhidos esses 66 livros que nós utilizamos? Então, a bibliologia vai nos falar sobre isso também. Uma coisa que a bibliologia vai nos falar é a preservação e tradução do texto da Bíblia. Isso é muito importante. Muito importante. É por isso que a gente não pode se basear em palavrinhas, mas em conceitos, em princípios. Porque a tradução da Bíblia nem sempre ela é fidedigna aos originais. E aí você pode dizer, mas vai ser assim, então como é que eu vou acreditar na Bíblia se eu não estou com o original, eu estou com uma tradução? Pode ser que ela esteja errada. A essa pergunta eu sempre respondo o seguinte: o mesmo Deus que agiu de forma sobrenatural e poderosa para fazer com que nós tivéssemos uma Bíblia, uma coleção de 66 livros contando toda a sua revelação, também tem poder para preservar. A gente vai estudar sobre isso, a preservação. Apesar dos equívocos de tradução que às vezes podem surgir, a sua preservação nos é garantida pelo poder de Deus. E é por isso que você vai ler na Bíblia, e eu já falei isso algumas vezes aqui, que nenhuma parte das Escrituras pode ser particular elucidação. Quer dizer, você não pode dar uma pinçada no versículo, uma pinçada no contexto, e querer fazer no contexto, que eu digo é no versículo, numa palavra, numa frase, e querer fazer daquilo uma doutrina. Porque aí você vai se enrolar tudo. E vai enrolar as pessoas que te acompanham também na sua fé. Nós vamos ver também, por último, os elementos históricos gerais da Bíblia, como o período interbíblico. O pastor Jonas Celestino falou muito sobre isso, né? Da família do Antíoco Epifanes, ali naqueles 400 anos de silêncio. Inclusive, eu acho que foi no domingo passado, eu dei um exemplo de um fato que aconteceu naquele período, não sei quem lembra, no qual o protagonista foi o próprio Antíoco Epifanes, com uma família, né? Família dos Macabeus, de uma mãe com 7 filhos. Os irmãos vão se lembrar, só que isso não é bíblico. Isso está nos apócrifos, está no segundo livro de Macabeus, e a gente vai ver, então, sobre isso também. Até que ponto os livros apócrifos podem ser importantes para nós? Nós podemos usá-los? Sim ou não? Podemos. Mas como sendo inspirados por Deus? Não. Como livros históricos. E isso nós vamos aprender. A Bíblia também é conhecida como Escritura Sagrada, que é o termo com o qual ela é mais falada no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, você vai ver sempre o termo Escritura Sagrada. Já no Antigo Testamento, você vai ver o termo livros sagrados, né? Mas todos eles sempre foram considerados inspirados por Deus. É o que diz a segunda carta de Timóteo, capítulo 3:16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E aí, alguns liberais. E o que é um liberal? O liberal é mais ou menos aquele pastor que nós vimos há pouco. Ele tem uma visão que destoa um pouquinho da nossa visão. Então, quando nós lemos na Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele fala, toda a Escritura, eles leem de outra forma, eles tiram o verbo ser ali. Toda a Escritura, vírgula, inspirada por Deus, vírgula. Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Toda a Escritura é inspirada por Deus, já foi. Toda a Escritura, vírgula, inspirada por Deus, então aí ele pressupõe que tem parte da Escritura que é inspirada por Deus, e tem parte da Escritura que não é inspirada por Deus. Mas para os cristãos, para os judeus, toda a Escritura é inspirada por Deus.
Alguns irmãos nossos reformados, eles têm uma visão diferente. Algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas metodistas, inclusive, algumas igrejas anglicanas, algumas igrejas congregacionais, eu digo algumas, elas veem isso como uma possibilidade. Mas nós, os batistas, para nós o verbo ser está ali no meio e ninguém tira. Toda a escritura é inspirada por Deus. Apesar de que no nosso meio tem pessoas que pensam de outra forma. Eu conheço várias pessoas que pensam de outra forma. O caráter da Bíblia é de um livro singular, é de um livro puro, de um livro santo, de um livro sem igual. É um dos livros mais antigos do mundo. De todos aqueles que são usados, com frequência é o mais antigo e ainda é um best-seller. É o livro que mais vende, pelo menos no Ocidente. É o livro que mais vende. No Oriente também tem muita Bíblia esparramada, mas eu não tenho certeza por causa do Corão. O Corão é um livro muito divulgado no Oriente, né? O Corão é um livro santo. A gente fala o Corão, mas está errado. O Corão, né? O Corão é um livro dos muçulmanos, e a gente sabe que existem muitos muçulmanos, não só aqui no Ocidente, mas principalmente no Oriente. Mas a Bíblia, ainda ela é um best-seller, ela montou o mundo antigo e continua moldando o mundo moderno, principalmente o mundo ocidental. O importante é que no mundo antigo ela moldou o mundo oriental. E hoje, nos tempos modernos, ela molda principalmente o mundo ocidental. Porque ela influencia diretamente em correntes filosóficas, constituição de países, tem constituição de países que são baseadas na Bíblia, principalmente nos países republicanos, né? E democratas por todo o Ocidente. Nós hoje não temos mais entre nós, os cristãos, um governo teocrático, mas nós temos influências muito fortes da palavra de Deus na constituição de muitos países. Mas tem outro lado também, tem aqueles que não gostam da Bíblia, que são contra a Bíblia. Então muitos tentam e tentaram desde sempre aniquilar as Escrituras de uma forma total, né? Houveram tiranos que tentaram destruí-la. Teve tempos e lugares em que todas as Bíblias elas eram retiradas da população e eram queimadas em praça pública. Alguns países onde a Bíblia, até hoje, ter uma Bíblia é considerado um crime. Mas apesar dessas coisas todas, continua sendo o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e com a maior influência na história da humanidade. Meu irmão, a importância deste livro é algo incomparável. Nunca um texto influenciou tanto a humanidade quanto este. Seja qualquer texto de qualquer religião, nunca houve uma influência tão grande quanto na Bíblia. Nós, os cristãos, e quando eu digo cristão, eu me refiro às mais diversas linhas doutrinárias do cristianismo, reconhecemos a palavra de Deus como escritura sagrada, sendo que para os cristãos ortodoxos, que é uma corrente mais, o nome já está dizendo ortodoxos, né, que são os gregos, o catolicismo, o cristianismo grego, é a única regra de fé e prática e ponto final. Para nós a gente declara isso, mas não é bem assim na prática.
Muitas vezes nós deixamos de viver segundo aquilo que a Bíblia ensina, com aquele conceito do nada a ver. Você conhece o conceito do nada a ver? Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, negócio com a outra não. Vida pessoal, igreja à parte. Não é assim. A Bíblia, ela deveria ser o nosso manual de vida em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Na área profissional, no cotidiano, na área conjugal, na área familiar. A Bíblia precisa ser o nosso guia maior. Harold Hill, que é um escritor cristão, ele diz que a Bíblia, ele chama a Bíblia de manual do construtor. Né? Então ele compara a Bíblia a um livro que alguém, quando cria, por exemplo, um equipamento qualquer, ele faz um livro. E aquele livro, então, vai ter todas as características daquele objeto que foi criado, a forma de manusear, o jeito dele ser usado e daí por diante. Então, Harold Hill usa essa analogia para dizer que Deus é o construtor do homem, que ele construiu o homem com uma máquina perfeita e deu um manual para que esse homem pudesse continuar vivendo segundo aquilo que ele propôs. E o manual chama-se Bíblia Sagrada. É nela que nós aprendemos as doutrinas fundamentais para termos uma vida dedicada a Deus. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Não dá para tirar a Bíblia da nossa vida. Não dá para modificar a Bíblia a fim de que ela se encaixe nos nossos pensamentos, a fim de que ela se encaixe no momento pós-moderno que nós estamos vivendo. Não dá para fazer isso. Senão nós corremos o risco de perder todo o objetivo de Deus que Ele planejou, que Ele desejou para que nós pudéssemos ter uma vida de paz, uma vida de graça, uma vida de vida. Bom, vamos pensar sobre a origem da Bíblia. É um livro que foi basicamente produzido no mundo oriental antigo, conhecido nos dias de hoje como Oriente Médio. A Bíblia praticamente foi toda escrita naquela região, e inúmeros fatores fazem com que a Bíblia seja um livro maravilhoso e fantástico. A maneira que ela foi composta é um desses fatores. Foram 1.500 anos que demorou para que a Bíblia, como nós a temos hoje, fosse homologada, fosse fechada. Cerca de 40 autores que escreveram. Nós temos cerca de 40 autores desses 66 livros. Alguns autores, obviamente, escreveram mais de um livro, mais de um texto. E o que nos chama a atenção é a maneira sobrenatural com que este livro de 1.500 anos, de lugares diferentes, escrito em lugares diferentes, escrito por 40 pessoas, e não eram 40 pessoas que se formaram na mesma faculdade, não. Ali nós tínhamos reis, nós tínhamos pescadores, nós tínhamos até um boiadeiro lá no meio, né? Pessoas das mais diversas formações, dos mais diversos lugares, que escreveram, mas que os seus escritos não contradizem os escritos dos demais. Você não vai achar uma contradição da Bíblia. Você pode achar alguns textos difíceis, mas nunca uma contradição. Eu garanto para você, se tivesse uma única contradição, isso já teria feito com que ela deixasse de ser o livro sagrado para nós. Não tem nenhum. Existem textos que são mais difíceis, mais complexos de se entender. Nós estamos lá no curso de teologia, mesmo que toda a igreja não fez, mas os cristãos sabem disso. Nós começamos sexta-feira a hermenêutica.
E a hermenêutica é a chave, a ferramenta com a qual a gente interpreta os textos bíblicos. Então, a partir de uma boa hermenêutica, a partir de uma boa exegese, nós vamos perceber que mesmo esses textos difíceis, eles têm uma explicação bíblica. Não há contradição. Outro fator é a questão da unidade, é isso que eu falei. Eles estão, todos eles, focados numa mesma unidade. A preservação, 1.500 anos escrevendo, e já se vão 1.500 anos desde quando ela foi completa, né? Mais ou menos isso. Um pouco menos do que isso. Ela continua preservada nos seus princípios. Você já percebeu que quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse lendo um livro que foi escrito agora, que foi escrito esses dias? A linguagem da Bíblia não é só por causa da tradução, não. O original dela, ele tem tudo a ver com a tradução. Então, quando você está lendo uma tradução, por mais que haja a possibilidade de ter uma palavra ou outra equivocada, você está lendo exatamente o que foi escrito. E não parece que foi escrito há mais de 1.000 anos atrás. Em alguns casos, há mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, parece que foi escrito ontem. A preservação, e isso é uma prova inefutável da ação de Deus, da compilação desses livros. O assunto é a mesma coisa. O assunto da Bíblia gira em torno de um personagem, em todos os livros. Quem sabe um dia a gente faça um estudo só sobre isso. Jesus Cristo nos livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, de maneira direta ou indireta, estão focadas na pessoa de Cristo. Porque a maior de todas as revelações de Deus para o ser humano, presta atenção nisso, é a pessoa de Cristo. Não há outra revelação que seja mais importante do que essa. Porque todas as outras revelações dependem dessa revelação. A salvação depende de Cristo. O nosso lugar eterno depende de Cristo. Perdão dos pecados depende de Cristo. A nossa regeneração depende de Cristo. Então, todos os outros temas se voltam para o personagem principal, que é Jesus Cristo. E aí o que acontece? Quando você recebe Jesus como seu Salvador, como eu recebi também, ele se torna o personagem principal na sua história também. Na minha história. Eu tenho uma história de vida, é claro. Eu tenho um testemunho, você tem um testemunho, você tem uma história de vida, mas nem você é mais importante do que Cristo na história da sua vida. Na história da minha vida, o principal personagem não sou eu, é Cristo. Porque se não fosse Cristo na história da minha vida seria um desastre. E eu quero dizer, sem medo de errar, se não fosse Cristo na história da sua vida, a sua vida também seria um desastre. Mesmo que você não percebesse isso nesse tempo. A Bíblia nos diz que um dia todos nós vamos nos encontrar com Cristo. E aqueles que não têm Cristo na sua vida aí vão perceber o que é o desastre que eu estou falando agora. Deus certamente é o personagem, o autor principal das Escrituras Sagradas. Ele usou homens como ferramentas para compilar o seu livro, que é uma carta de amor à humanidade. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Não foi como alguém ditando para que outra pessoa escrevesse. Não foi assim. Houve uma inspiração e a pessoa escreveu de acordo com a sua linguagem, de acordo com a sua característica, de acordo com a sua forma de ser. Inspirado por Deus. Ele recebe uma porção de Deus e, através das suas próprias características, ele coloca no papel essa carta de amor pela humanidade. Porque a Bíblia é uma carta de amor. A mais linda carta de amor que já foi escrita.
A carta de amor que mostra o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Fez isso pelos seus inimigos. E nós éramos inimigos de Deus, antes de Cristo na nossa vida. Você vai dizer, Deus me livre, pastor, eu nunca fui inimigo de Deus, não. Eu já fui de outra religião, eu já fui até sem religião, mas inimigo de Deus eu nunca fui. Foi sim. Porque os nossos pecados, segundo o profeta, nos separam de Deus. Então, quando você está separado de Deus, é como se você estivesse sendo inimigo de Deus. Não é Deus sendo seu inimigo. Deus nunca foi inimigo do homem. E nunca vai ser. Deus ama todos os homens. Aliás, a Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos. Mas alguns insistem em viver longe de Deus. O caráter da Bíblia é singular, porque não há outro livro que seja parecido e que nem sequer se aproxime dela em conteúdos e ensinos para uma vida reta, para uma vida feliz. Tem livro de autoajuda, livro de outras religiões, livro de São Cipriano, Evangelho segundo o Espiritismo, livro de Mormons, nada disso. Nenhum deles, muito embora todos esses livros talvez em algum momento tenha uma frase, tenha um texto que fala a respeito de vida reta, de vida feliz, mas nenhum deles se aproxima nem de longe das Escrituras, que da primeira à última página nos fala do amor de Deus. Criando o homem aqui em Gênesis, no começo das Escrituras, a sua imagem e semelhança, e aqui em Apocalipse, no final, recebendo nos céus, para viver por toda a eternidade, naquele lugar maravilhoso para onde nós vamos. Nenhum livro faz isso. E não importa qual livro ou texto da Bíblia, ele sempre vai nos ensinar como viver de maneira santa. Qualquer livro, qualquer texto, ele vai nos ensinar como viver uma vida dedicada a Deus. E vai nos falar de recursos e de valores que são inegociáveis e imprescindíveis para ter uma vida feliz. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia é dividida em dois blocos. Isso nós sabemos. Nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. São os dois blocos que são divididos a Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito por homens que faziam parte da comunidade judaica. O Antigo Testamento, os escritores foram sacerdotes, foram profetas, tem reis, na sua maioria. E a comunidade judaica foi a responsável em preservar as escrituras sagradas. Aliás, até hoje, a comunidade judaica é a principal interessada na preservação do texto que para eles também é sagrado, que é o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento ele foi composto principalmente por discípulos de Cristo, que eram judeus, na sua maioria judeus convertidos ao cristianismo. O Novo Testamento ele foi escrito no período de mais ou menos um século, né? Principalmente naquele primeiro século da era cristã, que foi quando nasceu a Igreja de Cristo. E a palavra utilizada para poder definir esses dois blocos que nós falamos agora é testamento. E testamento, ele tem o significado de aliança, um pacto, um acordo, né? É por isso que a gente fala assim, eu vou fazer o meu testamento. O que é fazer o meu testamento? Eu vou fazer um pacto ali. Como é que vai ser, o que vai ficar para cada um, esse tipo de coisa. Então, o testamento, ele tem esse objetivo também, que é celebrado entre duas pessoas, normalmente. Então, no caso do Novo e do Antigo Testamento, quem
são as duas pessoas que o celebram. Obviamente, um deles é Deus, e a outra parte é o seu povo. É uma aliança entre Deus e o seu povo. Uma aliança deste grupo que somos nós e todos aqueles que vivem para a glória de Deus e Deus. Alguns estudiosos frisaram a unidade existente entre esses dois testamentos sobre o aspecto da pessoa de Cristo. Então você vai ver, tanto no Novo Testamento, e isso é muito comum, você vê todo o Novo Testamento, desde a presença de Cristo, desde Mateus até Apocalipse, de forma explícita, mas você vê também no Velho Testamento a figura de Jesus Cristo de forma implícita. Ele está presente em todos os livros, em todos os 66 livros da Bíblia. Agostinho, ele tinha uma frase interessante, ele dizia que o Novo Testamento se acha velado no Antigo Testamento e que o Antigo Testamento se acha revelado no Novo Testamento. Olha que interessante, né? O Novo Testamento se achava velado no Antigo Testamento e o Antigo Testamento se achava revelado no Novo Testamento. Outros autores também, eles seguem a mesma linha e dizem que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento, obviamente, revelado no Novo Testamento. Nós não temos dúvida quanto a isso. Os dois testamentos, eles estão focados. Vou dizer mais uma vez, pastor, você já falou isso 2 vezes, vou falar 50 vezes, porque é algo que a gente precisa aprender. O personagem principal da palavra de Deus, o foco principal da revelação de Deus nas Escrituras, em todos os livros, é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Os livros do Antigo Testamento, eles estão divididos em blocos também, e os do Novo Testamento em blocos também. No Antigo Testamento nós temos 5 blocos. O primeiro bloco é o Pentateuco, onde nós temos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, então são 5, né? 5 livros que falam a respeito da lei. O segundo bloco são os livros históricos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles trazem o contexto histórico do povo de Israel. Você percebe que no Pentateuco a gente vê a formação do povo de Israel. A legislação que foi colocada e dada por Deus àquele povo. Agora, nos livros históricos, nós vemos a história desse povo. O desenvolvimento desse povo, as aventuras que esse povo passou, as loucuras que esse povo viveu, e acima de tudo a misericórdia de Deus por esse povo. E quando a gente lê os livros da Bíblia, aliás, não só os livros históricos, mas aqui a gente vê com muita clareza, a gente vê uma situação que se repete sempre. É um homem pecando e Deus perdoando. O homem pecando e Deus perdoando. O nome disso é misericórdia. E nós glorificamos a Deus porque ainda hoje é dessa forma. O homem peca, mas Deus perdoa. A misericórdia de Deus, segundo a própria palavra de Deus, ela se renova na nossa vida todas as manhãs. Todo dia de manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor já se renovou na sua vida. E essa misericórdia, exclusivamente essa misericórdia, é a razão de não sermos consumidos. O terceiro bloco é o bloco dos livros poéticos. O livro de Jó, de Salmo, de Provérbios, de Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como algumas Bíblias vão chamar. Esses são os livros poéticos, são verdadeiras poesias. O livro de Salmo, inclusive, é um cantor cristão deles, né? Para a gente poder entender isso, é do livro de Cânticos. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria, aquele
aquele pão diário que a gente usa, inclusive, Laudelino, eu estou planejando para que o ano que vem cada família receba um livrinho daquele de meditações diárias, com 365 meditações, para poder fazer a cada dia, né, pensando já na possibilidade de nós retomarmos aquilo que se perdeu na vida de muita família. Eu não vou perguntar quantos fazem, não, mas eu sei que na vida de muita gente isso não existe mais. Culto doméstico. Aquele momento de se reunir em família, mesmo que seja 5 minutos, 7 minutos, para lerem a Bíblia juntos, antes de cada um ir para o seu lar, e a gente vai tentar revitalizar isso através do pão diário. Né? Eu já estou negociando com um amigo meu, que é o camarada que escreve esses textos, que é o pastor Israel Belo de Azevedo. Ele tem um devocional desse muito bom, e eu estou negociando com ele para ver se consigo trazer um para cada família da igreja. Então, os provérbios é como se fosse o pão diário. O livro de Eclesiastes e de Cantares são conselhos, né? Aliás, Cantares é uma verdadeira carta de amor. É uma analogia do amor de Cristo pela igreja, né? É uma analogia, é um livro tremendo, sugiro você que leia. Aí tem os profetas maiores, e por que eles são chamados de profetas maiores? Porque eles eram da minha altura? Não, porque o conteúdo deles é maior. Tem gente que fica assim, a profeta maior, ele pensa num cara do meu tamanho. O profeta menor, ele pensa alguém do tamanho da Júlia. Não é isso. Não é o tamanho que vai fazer diferença, não, mas o conteúdo. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores, em termos de conteúdo. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o conjunto de livros do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento tem 4 blocos de livros, sendo que o último bloco é um único livro. O primeiro bloco são os evangelhos, que a gente chama de livros biográficos, mas nós estávamos na aula e vimos uma consideração do pastor Jonas muito interessante. Ele está longe de ser uma biografia de Jesus Cristo, porque ele fala muito pouco a respeito de Jesus, né? Mas ele fala a respeito de Jesus. Não como uma biografia completa, mas os 4 eles são baseados na vida de Jesus e no seu ministério, que é Mateus, Marcos e Lucas e o livro de João. Os 3 primeiros, eles são muito parecidos, até parece, quem lê pela primeira vez, parece um pior do outro, e colocou alguma coisa, aquela coisa de Ctrl-C, Ctrl-V, né, do passado, mas não é não. Aliás, tem muita coisa hoje que a gente considera Ctrl-V, Ctrl-C, mas que não é, porque o conceito é um só. Às vezes muda na forma de falar. Isso que eu estou falando aqui, vocês vão achar muita coisa parecida, mas que é falado do mesmo jeito. Mas é o mesmo conteúdo. E tem que ser um Ctrl-V, Ctrl-C, não tem uma outra explicação. Isso não é uma questão acadêmica que alguém pode fazer um doutorado e criar uma nova tese sobre isso, né? Eu particularmente, eu sou muito resistente a essa visão de doutor em divindade, doutorado em divindade. Eu tenho uma dificuldade por esse negócio, você nem imagina. Mestre, eu até acabo. Mas doutor em divindade, com todo respeito, se tiver alguém assistindo aí que é doutor, eu até conheço alguns, mas doutor é alguém que faz uma tese particular e assim, que nunca foi feita a respeito de determinado assunto. Apesar de Deus ser mistério, né, e tem muita coisa de Deus que a gente não conhece, mas aquilo que nos é dado a conhecer é aquilo que está aqui, ó, na palavra de Deus. Qualquer coisa que fugir desse livro aqui, não tem autenticação de Deus. E é por causa disso que você vê um monte de igreja, um monte de gente falando besteira por aí, besteira santa. Eu vou dizer até que é besteira santa para não ser ofensivo, né? Porque aquelas pessoas que dizem que tem uma revelação extrabíblica. Não existe revelação extrabíblica. Tem sim, pastor. Na minha igreja você vai lá, o pastor revela até o pecado. Então isso não é revelação, isso é adivinhação. E a Bíblia diz que a adivinhação é condenada por Deus.
é diferente. Ah, pastor, mas lá na Bíblia tem alguns casos, não, na Bíblia é diferente. Aquele contexto era diferente do contexto de hoje. Até porque quando a igreja surgiu, não tinha o Novo Testamento. Quando a igreja surgiu, não tinha uma normatização para a vida cristã. As coisas que aconteceram ali não aconteceu. Não, pastor, você está errado. Atos capítulo 2, falaram em outras línguas. Tudo bem, vão falar em outras línguas e na cabeça deles apareceu algo como fogo. Cadê essa coisa que eu não vejo? E Marcos fala de falar em outras línguas, mas pegarão de serpente, beberão veneno. Cadê que eu não estou vendo ninguém pegar de serpente nem beber veneno? Você percebe que são coisas específicas para aquele momento que não é uma regra, não se aplica hoje. Então nós precisamos prestar atenção. Livro histórico no Novo Testamento é um só. Nós temos um bloco no Velho Testamento e no Novo Testamento histórico é um só, que é Atos. Né? E o Dr. Jonas falou a mesma coisa com relação a Atos. Está longe de ser toda a história da igreja, mas só para a gente ter uma ideia da história daquele desenvolvimento primitivo da igreja. Tem muita coisa que a gente não sabe. As epístolas, né? E são várias, ou cartas, epístolas e cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Filemão, essas pertencentes a Paulo. E aí vem Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e Judas, que não é o Iscariotes. Né? Pastor, quem é esse Judas que escreveu a carta? O irmão de Jesus Cristo. Então, é uma outra figura, é um outro personagem, né? Que não é aquele personagem que nós conhecemos. E o livro profético, que é o livro de Apocalipse, o livro que foi escrito por João, discípulo de Jesus. E João, discípulo de Jesus, escreveu esse livro na prisão. Ele estava na prisão, onde ele escreveu esse livro, que conta, através desse livro, Deus revela um pouco dos mistérios da escatologia, das coisas que hão de acontecer. E esse é um estudo que a gente quer fazer com bastante dedicação, viu? Porque tem muita gente viajando na maionese com esse negócio de escatologia, criando coisa, vendo chifre e cabeça de cavalo. Em alguns casos, literalmente chifre, né? Que a Bíblia fala de alguns animais ali que tem chifre e tudo, mas a gente tem que entender isso. A inspiração das Escrituras foi o próprio Deus que inspirou cada escritor, né? E foi aquilo que eu falei, em cada um deles que escrevia, ele manifestava o seu próprio estilo e suas características pessoais. Ele não foi um ditado, né? E o trabalho de escrita durou mais de 1500 anos e os autores escreveram inspirados por Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, a terceira pessoa da Trindade foi o responsável pela inspiração. Entretanto, há na Bíblia um só plano, que de fato mostra que havia um só autor, criando todos os escritores. Então, se você fizer um cronograma da Bíblia, você começar a colocar os tópicos de cada livro, você vai perceber que todos eles escreveram de maneira uniforme. Alguns não conheciam os escritos dos demais. E eles falavam da mesma forma. A visão que eles tinham de Deus, do poder de Deus, das suas manifestações, eram incríveis. Era uma visão de um Deus único, que se manifesta a todos os homens da mesma forma. E cada um deles transcreveu aquilo que Deus inspirou para que eles transcrevessem, a fim de que ficasse para nós e para todo o povo de Deus a sua revelação. E isso garante a unidade, tanto na revelação quanto no ensino. Tanto a revelação quanto o ensino. As origens da palavra de Deus são duas. Ela é divina, na sua essência.
Então, na sua essência, ela é divina, ela é sobrenatural, ela é assim, fora do nosso entendimento, transcendental, mas ela também é humana. Humana porque foi escrita literalmente por homens, inspirados por Deus. E aí a gente começa a ver a divisão. Por que alguns livros foram canonizados e outros não? Porque alguns têm essa autenticação que é dada àqueles livros que têm a inspiração, e tem alguns critérios para ter inspiração. Né? E outros não. Apesar desses livros terem sido escritos por homens igualzinhos aos outros, por exemplo, a Epístola de Barnabé, a terceira Epístola de Coríntios, né? Que inclusive foi escrita por Paulo, primeiro e segundo livro de Macabeus, e daí por diante, qual a diferença? Diferença é inspiração. Não havia naqueles contextos uma inspiração que fosse necessária para trazer a nós uma revelação divina. Podia até haver dados históricos importantes, dados geográficos importantes, alguns ensinos importantes, mas não inspirados neste nível. Porque alguém já disse assim, pastor, mas quando eu escrevo, por exemplo, um artigo, eu estou inspirado por Deus. É claro que está. Mas não no nível da Bíblia. Eu não posso dizer que a minha inspiração é igual a inspiração de Neemias, de Jeremias, de Isaías, de jeito nenhum. Eu fui inspirado para escrever 4 livros. Já escrevi 4 livros. Um deles, inclusive, que é o livro que eu conto a minha história, eu escrevi no final de semana, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Eu vou dizer que foi de mim? Não, foi inspiração de Deus, mas não é uma inspiração igual a inspiração, por exemplo, de Reis, de Samuel, de Josué, de Moisés. Não, é diferente. Tem um toque de inspiração para que eu pudesse inspirar nele. A gente vai fazer a divisão da palavra, né? O inspirado nesse sentido é diferente do inspirado nesse sentido. E esse daqui trouxe a revelação de Deus. 2 Timóteo 3,16, como nós já falamos, diz que toda a Escritura é inspirada. A Escritura que nós temos é inspirada. Quer dizer, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus, não ditada. Os homens usaram seus próprios conhecimentos e transmitiram aquilo que Deus queria transmitir. Como numa construção de um grande prédio. E numa construção de um grande prédio, nós temos muitos empregados, né? Nós temos o mestre de obras, nós temos o pedreiro, nós temos o carpinteiro, nós temos o ajudante de pedreiro, mas em cada construção, apesar de ter muitos, nós sabemos que tudo depende do plano do arquiteto. O pedreiro não vai fazer alguma coisa que contradiga o plano do arquiteto. Hoje nós recebemos uma visita, começamos a fazer as medidas oficiais para mexer ali no nosso projeto, e os homens que vão trabalhar nesse projeto aqui, eles vão seguir literalmente aquilo que o arquiteto determinar. Eles vão trabalhar de acordo com as suas próprias habilidades. Entender o que é mais habilidoso, entender o que é menos habilidoso. Mas o mais habilidoso, o menos habilidoso, o mais rápido, o mais lento, de qualquer maneira eles vão seguir a visão do arquiteto. Não é isso? Do engenheiro. É a mesma coisa com relação à Bíblia. Os autores humanos forneceram variedades de estilos, de falas, mas todos eles garantiram a unidade revelada pelo grande e divino Criador de todas as coisas, né? Eu não gosto de usar o termo grande arquiteto do universo, fica parecendo um maçom, né? Maçom gosta de usar esse termo, mas é mais ou menos o que Deus fez. Ele foi grande arquiteto de todo o universo. Né? As teorias de inspiração. Existem algumas teorias de inspiração. A característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura, preste atenção nisso, mas sim a sua forma. O fato é que a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo as declarações da própria Bíblia a
através dessa inspiração. A Bíblia, ela foi literalmente soprada por Deus, através do Espírito Santo de Deus. O texto que eu já citei 2 vezes, de 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em outras palavras, o texto sagrado, ele é dotado da autoridade divina, não somente para a vida do crente, mas também para o ministério. A igreja do Senhor, ela tem que funcionar segundo o padrão dessa Escritura. Essa aqui é a nossa carta magna principal. Essa é a nossa Constituição. Nós temos um estatuto por força de lei, porque nós somos CNPJ, e esse estatuto ele vai dar ele vai demarcar alguns limites para nós enquanto instituição. Mas enquanto igreja de Cristo, a nossa carta magna é essa aqui. Essa é a nossa Constituição. É a partir daqui que nós vamos viver pela revelação que Deus falou a muitos homens e de várias maneiras no decorrer desses 1500 anos. E nós entendemos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens, movidos pelo Espírito, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Se resume nessa frase. Os elementos da inspiração, nós temos aqui 3 elementos. O primeiro elemento da inspiração é a causa. Deus que é a origem da inspiração. Deus é a força primordial que moveu os profetas, os apóstolos, os escritores a escreverem o texto que nós temos em mãos. A motivação primária por trás dos escritos inspirados é o desejo de Deus de se comunicar conosco, com o ser humano. Deus não pode se comunicar de outra maneira que não seja, não é que ele não pode, tem poder para isso. Mas para nos alcançar, ele precisava se comunicar conosco de uma maneira que fosse compreensível. É por isso que ele usa os homens para poder falar conosco. É por isso que ele usa o conhecimento humano, a linguagem humana, para poder falar conosco. A linguagem divina, tem gente aí discutindo que é a língua dos anjos. Deixa eu falar um negócio para você. A linguagem de Deus é uma linguagem que nós podemos entender. Mas qual é o idioma de Deus? Será que Deus fala português? Fala inglês? Fala alemão? Ele fala mandarim? Ele fala o quê? A linguagem de Deus é uma linguagem que possa ser entendida por nós. É por isso que eu tenho uma certa dificuldade, mesmo respeitando os nossos irmãos pentecostais, na questão das línguas. E aí funciona assim: um fala em outra língua, aí tem que ter um que traduza para a nossa língua para a gente poder entender. Ora, se é Deus que está falando por outra língua, e Deus é o Criador de todas as coisas e conhece todas as coisas, por que ele já não fala uma linguagem simples para que nós possamos entender? Qual seria o propósito de usar uma língua que ninguém entende e um tradutor para poder falar para nós uma língua que nós entendemos? Você entende isso, irmão? É meio confuso isso. É meio confuso. E não dá para dizer que isso tem base lá em Atos, porque não tem. O que aconteceu em Atos foi exatamente o contrário. O que eles falavam era entendido por aqueles que estavam ali presentes. Não precisava de ninguém para traduzir, não. É exatamente o contrário, o oposto do que se diz. Mas é claro, a gente respeita os nossos irmãos pentecostais, e eu estou só manifestando uma dificuldade que eu tenho para poder entender isso. A dificuldade que eu tenho. Então, o primeiro elemento é a inspiração da causa, a segunda é a mediação humana, né? Que a palavra de Deus nos veio por meio de homens de Deus. Deus faz uso da pessoa humana como instrumento para poder transmitir a sua mensagem. Ainda hoje, Deus usa os homens como instrumentos.
Não mais para escrever a Bíblia, porque nós já temos tudo que deveria ser revelado está aqui. Hoje nós somos instrumentos para a manutenção da Igreja de Cristo na Terra, para o desenvolvimento da Igreja de Cristo na Terra. E a mesma coisa, a causa é Deus, a inspiração vem de Deus, e nós somos a mediação humana nesse sentido, de desenvolver a Igreja de Deus. Por exemplo, como membros da Igreja, nós precisamos estar sempre conectados com Deus, vendo o que é que Deus deseja que nós façamos. Eu estou estudando na classe de novos membros exatamente isso, falando a respeito dos ministérios. Nós precisamos descobrir qual é o nosso ministério, porque com toda certeza cada um de nós tem pelo menos um dom de Deus. Não é desejo de Deus, não é desejo do Senhor que absolutamente ninguém fique parado na igreja sem fazer nada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós sejamos úteis. Aí, de repente, o irmão fala, mas pastor, eu já não tenho mais idade para isso. Você pode não ter idade para fazer missões, para ir lá na África, para andar no sertão. Mas você tem idade para orar, dá para fazer um ministério de oração, dá para fazer um ministério, juntar as irmãzinhas mais novas da igreja, e uma senhora dar-lhe orientações, não quanto à cultura, né? Porque aí não vai ficar ninguém, né? Porque a cultura é diferente. Mas quanto à sabedoria dos mais velhos, né? Ele sempre fala da sabedoria dos mais velhos, esse pode ser um ministério de música, de sonoplastia. Eu tenho insistido com o pessoal da sonoplastia, já falei com o Marcelo, falei com o Bruno, que a gente precisa treinar outras pessoas, descobrir, para a igreja, saber onde estão os talentos. Já falei com o Naran também para descobrir os talentos na área da música, descobrir onde estão. Tem pessoas aqui que são abençoadas, mas que ainda não descobriram o seu ministério, mas precisam descobrir. E a terceira e última, o terceiro e último elemento de inspiração é a mensagem profética escrita, que é revestida da autoridade divina. As palavras dos profetas são as palavras de Deus. É o próprio Deus falando. Porque aquilo que foi ordenado por Deus, para que fosse dito pelos profetas, como uma revelação divina, o Senhor nosso Deus cumpriu cada palavra. A palavra de Deus, como eu disse, ela não se contradiz. Ela não é mentirosa. Ela é real. E é por isso, irmãos, eu estou encerrando hoje, a segunda parte da semana que vem, que a gente consegue dar conta da segunda parte. É por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada. É por isso que a palavra de Deus me basta. O que eu tenho que atualizar é minha vida de acordo com as Escrituras. O que eu preciso fazer na minha vida é verificar para ver se há em mim alguma coisa que contraria a palavra de Deus. Não é ajustar para caber, não. Tem gente que quer ajustar para caber. Eu vou ajustar a Bíblia para poder caber do jeito que eu penso. É assim, não. Quer viver uma vida de qualquer maneira, viva. Mas não fique procurando justificativa na Bíblia para isso, que não vai dar certo, não. Não queira dizer aquilo que Deus não disse, isso é pecado. Independente da nossa forma de observar essa questão, sejamos tradicionais, fundamentalistas, sejamos de linha um pouco mais moderada ou até mesmo liberal, a gente não pode deixar de considerar a palavra de Deus como a verdade de Deus. Para o liberal, por exemplo, apesar da Bíblia dizer que Jesus nasceu de uma virgem, eles dizem que isso é uma alegoria, que uma mulher virgem não pode ter um filho, não pode ter. Mas Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Nós cremos. A Bíblia diz que Jonas não podia ter sido engolido por uma baleia. Se a Bíblia diz, eu acredito. Posso até não saber explicar, só acredito. Como eu não sei explicar também, o mar se abrindo ao meio. Esses dias eu vi uma passagem, puseram no grupo da igreja, né? Negócio de uma cidade aí que eles chamam de
o caminho de Moisés, né, numa cidade do mar se abre. Mas assim, não era daquele jeito, não. O que aconteceu ali foi algo sobrenatural, bem maior que aquilo. O mar se abriu, passou mais de 1 milhão de pessoas, e na hora que a outra turma entrou, o mar se fechou por cima. Isso é sobrenatural. O sobrenatural de um Deus que ressuscita mortos. Como é que eu vou acreditar nisso? Ou como é que eu vou explicar isso? Uma pessoa morta 4 dias que é ressurreta, se não for pela fé. Então, que nós tenhamos a fé e que permaneçamos firmes na fé, na palavra de Deus. Você vai ouvir daqui para frente, vai ser natural você ver vídeos como esse. Muitos outros. Vai ter gente batalhando em favor do que ele disse. Se bem que hoje, pelo menos nesses dias, desde quando ele falou, eu tenho visto uma avalanche de pessoas contrárias. Mas vai ter muita gente também que vai ser favorável, que vai aproveitar, pegar carona para poder emplacar suas próprias convicções. Não faça isso. A palavra de Deus nunca passará. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Amém?